Muito bom dia a todos, satisfação, alegria novamente estar aqui com vocês ao vivo, agora é pontualmente meio-dia. Almoce na nossa companhia, almoce conosco. Para você que está chegando agora, meu nome é Pietro Vignola e estou realizando lives, convidando amigos, convidando pessoas comprometidas com a sua missão, comprometidas com o seu propósito, de ajudar sim a transição planetária, mas olhando para aquilo que está dentro de nós, para que a gente possa fazer da nossa vida uma vida feliz, uma vida sensacional. Eu fiz várias lives já conversamos sobre enneagrama, sobre aromaterapia, sobre psicoterapia reencarnacionista, umbanda e diversos outros temas. E hoje eu vou conversar com a minha amiga terapeuta, uma pessoa totalmente incrível, comprometida com sua missão, a Gabriela Barea. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre as técnicas que ela desenvolve e hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Você está dentro de um relacionamento assim? Você está percebendo que o teu relacionamento está com problema, não está bom, você realmente está com alguns conflitos internos e está percebendo que o seu relacionamento é um relacionamento abusivo, tóxico, que vem trazendo problemas na relação? Fique conosco, almoce com a gente. Talvez você está nos assistindo no ônibus, no tablet, num computador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação para mim, para a Gabriela, trazer esse conteúdo incrível para você. Então a Gabi já está chegando aqui, deixa eu já atualizar aqui, que logo logo ela já entra ao vivo junto comigo, trazendo o que ela desenvolve no tema de hoje sobre relacionamentos abusivos. E você está dentro de um relacionamento assim? Você está dentro de um relacionamento, de uma questão, tanto a nível profissional, a gente percebe que muitas situações acabam se repetindo na nossa vida. Então, fique conosco, que eu tenho certeza que você vai adorar o tema de hoje. Bom dia, Gabi. Bom Tudo dia, bom? tudo bem, Como é que Pietro? você está? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, melhor agora, conversando com você. Que Né? bom. Hoje é um tema maravilhoso, um tema incrível, e que a gente possa agregar, trazer um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente estuda, e você tem um conhecimento maravilhoso sobre isso. Eu vi também alguns vídeos teus agora também trazendo bem forte essa questão de relacionamentos, e isso vai engrandecer a live de hoje. Então, seja bem-vindo, eu quero te agradecer que você aceitou o meu convite. Eu sei que a tua agenda também está bastante corrida, mas você tirou um tempinho para conversar conosco na, nessa quinta-feira, trazendo relacionamentos abusivos. Então, seja bem-vinda, Gabi. Agradeço o convite, viu, Pedro? E a ideia é que as pessoas, fazia dias, na verdade, que eu não fazia live, e eu acho que é sempre uma forma, né, de a gente passar o nosso conhecimento e até atendendo muitas pessoas, a gente acaba absorvendo muitas experiências, né, do que as pessoas vivem. Exato, Então, com certeza, quem está aí está com essa dificuldade vai poder se beneficiar de alguma forma, né? Com o nosso conhecimento aqui. exato. É um conhecimento que a gente estuda, que a gente busca, que a gente trabalha em consultório e que a gente está trazendo para você um pouquinho do nosso conhecimento, para que realmente você perceba se você está num relacionamento abusivo, se você, para você não entrar num relacionamento assim, para que você se ame mais e você realmente se comprometa com a tua missão. E para quem não te conhece, Gabi, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você, as tuas técnicas, aquilo que você trabalha, para que as pessoas também te conheçam e que ao longo dessa live vão perceber o teu potencial e se elas desejarem marcar um atendimento contigo. Sim, na verdade o meu foco hoje ele está exatamente para a palavra que você falou, né? Se ame mais. A ideia do meu trabalho é a pessoa resgatar a autoestima, né? Resgatar o amor próprio, que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. E exatamente o tema que a gente trouxe hoje tem tudo a ver, né, com essa questão, porque muitas vezes a pessoa está com uma autoestima tão baixa, né, ela deixou de se valorizar, de se amar,
que ela acaba entrando para relacionamentos que são muitas vezes abusivos, né? Onde a pessoa não está feliz, né? Tem homens e mulheres, isso é importante também salientar, né? Não é só a questão da mulher, mas normalmente a gente fala mulher porque é as que mais procuram terapia, pelo menos comigo aqui, né? O homem é um pouquinho mais fechado, digamos a isso, mas existem as duas questões. Então, o meu trabalho ele é bem focado para liberação emocional, né? Para a gente trabalhar as questões que hoje impedem a pessoa de estar mais emocionalmente saudável, né? Porque quando a gente vai baixando o nosso amor próprio, a gente vai se perdendo ao longo do caminho, né? Então, a ideia realmente é resgatar, é a pessoa passar a se valorizar, a se amar mais e não deixar que esses relacionamentos continuem na vida de cada um, né? Então, e aí dentro disso, a técnica, digamos, meu carro-chefe é a EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de libertação emocional. Então, essa técnica ela faz exatamente liberar, né, memórias do passado, emoções experiências, né, que a pessoa viveu que muitas vezes foram traumáticas. Então a gente faz uma liberação do corpo, tanto físico, né, porque a EFT ela trabalha tanto a nível físico, porque a emoção ela fica impregnada no físico, mas também a nível inconsciente, né? Então eu trabalho das duas formas. E claro que dentro disso eu já tive diversos outros estudos, né? Porque eu venho dessa linha de autoconhecimento desde criança, posso dizer que eu venho estudando, então tem outras formações como, sei lá, física quântica, PNL, Theta Healing, constelação, conheço várias terapias, né? E eu acho que todos os conhecimentos que a gente vai absorvendo, a gente acaba utilizando nos atendimentos. Mas, assim, o meu carro-chefe hoje é essa técnica que assim, devido à minha experiência também, né, de tudo que eu estudei e me aperfeiçoei, cada um de nós tem uma, assim, algo que a gente, por exemplo, algumas pessoas, preferem o reiki, constelação, dentro da área de terapias, né, e para mim, quando eu conheci essa ferramenta maravilhosa da FT, eu me apaixonei, tive uma mudança, assim, gigantesca na minha vida, e foi aí que eu quis levar isso para mais pessoas, né, então por isso que eu faço esse trabalho hoje, cumprindo com a minha missão, com o meu propósito aqui, para que mais pessoas, homens e mulheres, possam perceber o valor que cada um de nós tem, perceber o poder que cada um de nós tem. E quando a gente se dá conta disso e passa a sentir isso, a gente não permite que essas relações sejam tóxicas e abusivas, né? Então é totalmente relacionado. E aí, como você falou, agora eu estou fazendo também um trabalho que ele é mais específico, né, para essa questão de relacionamento e até estou divulgando aí, já começou alguns posts, né, e está sendo bem bacana porque ali é um programa, né, um programa onde a pessoa vai entender muito mais em relação à técnica, o que fazer, né, essa questão do amor próprio, para tanto buscar um relacionamento amoroso como melhorar o relacionamento que já está. Né? Então, é bem relacionado com o que a gente está falando hoje, que nem foi combinado, né, Pietro, mas assim, acabou coincidindo, né? Exato. E realmente, tu trouxe ali que as mulheres estão buscam mais, que bom, né? E que realmente as mulheres possam trabalhar esse empoderamento, de não aceitar migalhas, não aceitar menos do que o sensacional. E não é um egoísmo, é uma valorização. Então, você, mulher, se valorize. Realmente tenha ao teu lado um marido, um esposo, uma esposa realmente comprometido e comprometida no desenvolvimento dos dois. E um relacionamento só dá certo quando ambos estão olhando na mesma direção. Então, perceber realmente isso. Fazer as escolhas, mas faça as escolhas por você, nesse comprometimento. Os homens estão aos pouquinhos buscando, estão percebendo, ainda há muito essa questão do machismo. Eu não vou buscar uma terapeuta, eu não vou buscar uma terapia. Mas aos poucos eu estou tendo clientes homens, estão vindo, alguns vêm, depois que a esposa vem, a esposa se sente bem, o marido vem também. Outros homens têm a iniciativa de buscar eles em primeiro lugar, para depois a esposa vir, para depois o companheiro, a companheira virem.
Então, aos poucos, os homens estão se abrindo. Então, o relacionamento abusivo, ele é de ambos os lados, como a Gabi comentou. Muitas vezes é uma insatisfação dentro de um relacionamento que você percebe que não tem mais para onde você ir, mas vocês estão tentando empurrar com a barriga, vocês estão procrastinando certas decisões e acabam tendo uma convivência que acaba ferindo a integridade de ambos. Então faça umas escolhas por você. E a Gabi trouxe que trabalha com EFT. O que seria, Gabi, EFT para as pessoas que estão nos assistindo? Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de libertação emocional, né? Por isso que, como eu falei, eu trabalho aqui a nível emocional. 5% da mente é racional, 95% é emocional. Então, quando a gente atua nessa área, a gente consegue trabalhar muitas coisas e assim o nosso comportamento também muda hoje, né? Porque às vezes você quer mudar algo, você sabe que tem que mudar, mas muitas vezes você não consegue ter a mudança. Ou seja, existem vários bloqueios que ficam ali, né, no nosso inconsciente e que por conta disso a gente não consegue progredir, né? E assim, até se falando em relacionamento abusivo, Pedro, porque muitas vezes o relacionamento abusivo ele não é só a nível físico, né? Existem várias formas de relacionamento abusivo, a pessoa sempre te criticar, te colocar para baixo, e muitas pessoas acabam se acostumando com isso, achando que isso é normal, a pessoa é assim mesmo, acabam aceitando relacionamentos dessa forma, né? Porque a pessoa não se deu conta do próprio valor que ela tem, né? Como você falou, nós precisamos estar em relacionamentos em que a outra pessoa nos eleve, perceba os nossos potenciais, que seja um relacionamento saudável para ambos, né? Então, quando um dos dois lados está só a nível assim emocional te colocando para baixo, te criticando, te diminuindo, te inferiorizando, perceba que essa relação não está sendo saudável. E uma das coisas que eu sempre falo para as clientes que eu atendo, ou para os clientes, né, é que a gente só é abusado se a gente permite isso. Eu acho que é a chave de tudo. Você só é abusado, só permite estar nessa relação porque você está deixando isso acontecer. Você está deixando o outro agir dessa forma. E muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. Mas o que eu faço? Eu sei que isso está acontecendo e ela se acostumou a estar nessa relação. Ou o homem bebe e volta agressivo para casa, né? Ou está o tempo todo ofendendo. E aí o problema é esse, que a pessoa ao longo do tempo vai se acostumando, né, com isso, achando que é normal, daqui a pouco passa, e você nem percebe o quanto isso está sendo prejudicial para a tua vida. Porque o primeiro passo é a gente olhar para nós com amor, é a gente se permitir, como eu falei, estar com alguém ao nosso lado que possa nos elevar, que possa ver os nossos potenciais, não o contrário. Porque se você está com alguém tóxico, o que tem de bom nessa relação? Né? Que isso está te nutrindo? Afinal de contas, a gente está em relações que para os dois caminharem no mesmo sentido, estarem alinhados com isso, né? Porque para todos nós é assim, é você estar feliz. Então, você não pode permitir que o outro faça isso com você. E até já vou complementar. Muitas pessoas, assim, mulheres que eu atendo, que já estão, assim, há anos em relacionamentos onde, por exemplo, passam por traições, né? Termina um relacionamento e a pessoa vai para um próximo relacionamento com outro homem, de novo o homem está lá traindo, ou, sei lá, daí começa a ser agressivo, é um relacionamento totalmente tóxico, né? E a pessoa fica revoltada, não entende o porquê, o que tem de errado nela, né? Então ali a gente começa a identificar também muitos padrões que vão se repetindo ao longo da nossa vida e que a gente precisa estar atento a isso. Porque muitas vezes esses padrões eles vêm de situações que nós vivemos mais antigas, na nossa infância, né? Então, assim, se você está numa relação hoje que está sendo disfuncional, tem que perceber, primeiramente, o que você internalizou em relação ao amor. O que você aprendeu em relação ao amor.
Boa tarde, Ivani. Tem gente aí dando oi. O que que você aprendeu em relação ao amor? Porque, por exemplo, muitas pessoas aprenderam quando viram o pai e a mãe lá brigando de pequenos, né? Uma relação que foi problemática, que foi disfuncional, com brigas, com traições. E essa criança presenciou, por exemplo, a mãe sendo agredida. E aí hoje, o que que acontece? Ela cresce e ela vai estar em relacionamentos onde muitas vezes ela vai ser agredida também. Isso pode ser tanto moral como fisicamente, né? Por quê? Porque se tornou um padrão, foi a forma como ela aprendeu a ver o amor. Né? Racionalmente não faz sentido, mas emocionalmente ela se conectou com aquilo. E aí ela passa a atrair homens, ou mulheres, no caso, que façam isso. Né? Relacionamentos que, por exemplo, o homem bate na mulher e a mulher, ok, fica triste, chora, mas ela aceita aquilo. Então, isso não é uma coisa natural, não é uma coisa boa. Você não pode estar em relacionamentos que a pessoa faça isso. Existe saída, E, né? e olhando para essa questão, até dando boa noite para a Ivanete, que está nos acompanhando ali. Boa noite, boa tarde, Ivanete. É que eu estou acostumado a fazer lives de noite, então Assim, acaba dando boa noite às pessoas, né? Mas boa tarde para a Ivanete. E as pessoas que não acreditam mais no amor, elas passam realmente por essas questões, talvez que vêm lá da infância, que vêm de vários relacionamentos. Então, a pessoa, ela não acredita mais. Por quê? Porque ela passou por tantos relacionamentos conturbados, com problemas, ou vendo o pai, vendo a mãe, e isso acaba atrapalhando. Então, ela acaba frustrando. Então, essa questão da falta de amor, ela é, talvez, muitas vezes, uma fuga, ou ela é simplesmente uma carência que a pessoa não percebeu o amor na vida dela? assim, na verdade, sempre tem uma origem de tudo isso, né? Assim, porque pode ser que a pessoa, por exemplo, tá? Vamos com exemplos que fica mais fácil. Uma mulher que teve vários relacionamentos que foram frustrados, realmente atraiu homens que traíam, homens que batiam, homens que diminuíam ela, e ela se acostumou com aquilo. Né? E aí o que, que acontece? Hoje ela começou a desacreditar no amor, porque ela teve tantas experiências negativas, passou por tantas coisas ruins que ela ficou desiludida. O que, que acontece? A pessoa não quer mais se relacionar, ela prefere, começa a pensar assim, ah, talvez eu tô aqui para, sei lá, eu não nasci para ter alguém, eu não nasci para ser amada, né? Começam a vir várias crenças mediante a isso, por ter vivenciado situações que não foram as mais adequadas ou satisfatórias. Porém, para a gente falar sobre isso, sempre existe uma raiz de tudo isso, sabe, Pietro? E a raiz, normalmente, ela vem da nossa infância, tá? Eu te digo assim que, na maioria dos casos, existe um percentual enorme, porque a pessoa viveu situações, passou por experiências e que, como eu falei, ela aprendeu que o amor é de determinada forma. Ela viu o pai e a mãe agindo de uma forma, ou uma pessoa que era muito influente para ela, sei lá, avó, avô, tio, tia, uma outra pessoa que ela conviveu e que ela viu que aquela forma de amar era certo. E aí, como eu falei, ela vai crescendo e atraindo homens ou mulheres com esse perfil. E o segundo ponto também é de passar por outras experiências também de criança e que ela vai crescendo com o amor próprio dela defasado. Né? Onde ela viveu rejeição, viveu abandono, passou por várias experiências que ela começou a internalizar que ela nunca era suficiente, que ela não merecia coisas boas na vida dela. Então ela começa a crescer com uma autoestima muito frágil. E ela começa a ter a crença que destrói a nossa vida, né? Que é a crença do não merecimento. Então, quando eu sinto que eu não mereço algo, algo bom, e muitas vezes está relacionado com o amor também, né? Da pessoa não sentir que ela é digna de ser amada, ela tem essa crença e ela passa a atrair exatamente pessoas que vão fazer isso com ela e que ela fica lá nessa relação permitindo aquilo. Ela sabe que não está fazendo bem, que não é uma coisa que ela gostaria de estar vivendo, mas ela se acostuma. Porque no fundo ela sente que ela não merece algo melhor, que algo melhor não vai vir para a vida dela. Então isso é muito importante, gente. Por isso que eu falo a questão do nosso amor próprio
Existem muitas marcas do nosso passado, muitas questões que nós vivemos e que realmente são fragilidades que estão ali presentes no nosso inconsciente e que nós precisamos dar atenção a isso. Porque você vai, não só relacionamentos, mas outras questões na vida, né? Com essa crença do não merecimento, vai estar se prejudicando. Se eu não mereço, eu vou criar uma forma de me punir. Eu mesma faço isso. Através do quê? Dos meus pensamentos. Das memórias que eu passei, que eu internalizei. Que eu não sou suficiente, que eu não mereço, que eu sou feia, que eu sou isso, que eu não mereço ser amada, que eu não mereço ter um homem que me trate bem, sabe? Então, vão se desenvolvendo várias crenças mediante isso. Então, eu acho fundamental a pessoa perceber hoje, porque em algum nível essas carências tá com o amor próprio dela, digamos assim, em alguns pontos que estão frágeis aí. E quando a gente começa a elevar esse amor próprio, a gente começa a se dar valor, a gente começa a não permitir mais homens ou mulheres que façam isso. Você começa a impor limites, você começa a se comportar de uma forma que antes você não estava se comportando. Isso não significa que muitas vezes, mas então eu vou ter que terminar o meu relacionamento hoje? Se eu estou num relacionamento assim? Não, pode ser que não. Pode ser que a tua mudança, porque tem outra questão. Quando eu mudo, quando eu tenho um comportamento novo, a outra pessoa vai agir mediante aquele meu comportamento. A outra pessoa também vai mudar. Só que para isso você precisa mudar primeiramente, porque você está aceitando muitas vezes estar nesse lugar, né? Nesse lugar onde o homem está ali te agredindo, está ali o tempo todo, como eu falei, às vezes violentando a pessoa e ela, por medo, né? Ai, eu não vou denunciar, eu não vou falar para outras pessoas o que vão pensar de mim, o que vai ser. Só que é a tua vida que está em jogo, gente, é a tua felicidade. Então, a gente. E a própria questão das pessoas não terem medo, mas também o julgamento de achar que o que os outros vão dizer se eu me separar, dizer que se eu estava sofrendo um abuso. Então, as crenças que a pessoa vai trazendo em questão da família, o que a família vai dizer, o que a sociedade vai dizer. Essas crenças também acabam criando obstáculos e impedindo que a pessoa dê um passo de libertação para ela. Exatamente, exatamente. Só que assim, como eu falei, independente do que o pai, a sociedade, ou a família, ou seja quem for, é a tua vida que está em jogo, é a tua felicidade, é os anos passando, é os dias passando, e você estando num relacionamento que está sendo tóxico. Então, o que é mais importante que isso? Mas vão me julgar, vão falar isso, vão falar aquilo, sabe? Sim, te liberta disso, te liberta. E aí, claro que dentro disso que eu tô falando, né, dessa questão emocional, todo o meu trabalho vem para isso também. Digamos, a pessoa tá com medo do julgamento, do que vão falar, então eu trabalho nessas questões para a pessoa reduzir esse medo, digamos assim, não ficar com medo, mas sim ter a coragem de enfrentar o que ela precisa, né? Porque a gente precisa ter ações, precisa ter comportamentos para sair disso. E esses medos que a pessoa tem, eles envolvem também, porque uma abusividade, um relacionamento abusivo, ele também não é só apenas a nível sentimental. Ele pode ser uma amizade, pode ser um trabalho também, em que a pessoa está presa a isso, muitas vezes com colegas de trabalho abusivos, com amizades abusivas, que acabam fazendo com que a pessoa se diminua e tenha medo. Eu tenho medo de perder o trabalho, eu tenho medo de me afastar de certas pessoas, mas isso vai realmente trazer um empecilho, não só a nível sentimental, porque relacionamento abusivo ele pode se dar em todos os níveis. Uhum. Sim, com certeza, com certeza. E a gente tem que estar atento a isso, né? Porque muitas vezes você está ali numa relação que você está se sentindo desconfortável. Então, para isso, eu já peço agora, ó, cada um que está aí nos ouvindo, observe se nesse momento, na sua vida, as suas relações com amizades ou com o companheiro mesmo, né? Ou até muitas vezes com a própria família, né? Com a família é outros 500 aí, então a gente já vai para outro patamar, né? Mas, assim, perceber que relações talvez eu esteja vivendo e que estão me afetando, estão me fazendo mal.
E que por você não saber lidar com aquilo, você fica ali. Você te prende a um relacionamento que não tá te fazendo bem. Que a pessoa muitas vezes, sei lá, tá sugando a tua energia. E por você ter medo, se eu me afastar, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Se eu me afastar, os outros vão me julgar. Eu não sei como lidar com isso. O que vão pensar de mim? Então começam a vir todos esses pensamentos, né? Mas assim, a gente tem que estar primeiramente centrado em nós. Saber o que você quer da tua vida. Saber impor limites, saber falar não. Tem amizades, relacionamentos que a pessoa o tempo todo aceita tudo, né? Vai para lugares, aceita convites, aceita isso, aceita aquilo. Aquela pessoa que permite realmente ser abusada, ou ela só é lembrada quando ela serve para algo. Né? Tem relações assim. Então, por que isso está acontecendo, gente? Porque você, em algum nível, está permitindo isso. E pode ser que não seja apenas com uma pessoa, mas mais de uma pessoa. Então, observe agora se isso está presente nas suas relações. Nós precisamos sair disso para ter a nossa vida, assim, eu digo, alinhada em todos os níveis, né? E aí que eu falo dessa questão do amor próprio, porque quando você começa a perceber isso e não aceitar mais, você tem que estar forte, forte emocionalmente. Para dizer, por mais que a pessoa fique com raiva de mim, por mais que ela não goste, mas é a minha vida. É a minha vida, é o meu dia a dia, é aquilo que eu quero determinar para mim. Quem está perto, quem é bom estar ao meu lado, quem me eleva, quem me faz bem, aquelas pessoas que são positivas, que te colocam para cima, né? Ou você tem ao teu lado aquelas pessoas que são sempre negativas, que reclamam, que estão o tempo todo te criticando, sabe? Te diminuindo. Nós não precisamos disso. É uma escolha, então a pessoa precisa sim escolher. Escolher se ela quer ser feliz ou se ela quer viver uma vida triste, uma vida amargurada. Felicidade é decisão. Então que você possa decidir ser feliz. Decida por você, decida para o teu intelecto, para o teu amor próprio. E nós vemos, Gabi, que dentro dos relacionamentos, muitas pessoas terminam um relacionamento, vamos dizer, hoje e amanhã já buscam estar com uma outra pessoa. Elas não buscam se curar, elas não buscam encontrar realmente o porquê que terminou o relacionamento anterior, o que aconteceu de errado. E essa questão de pular de um relacionamento para o outro transforma também o relacionamento em abusivo. A pessoa com ela mesma. Sim, com certeza. Isso que você falou é extremamente importante, né, Pietro? Porque, assim, muitas vezes também a pessoa, ela usa o relacionamento como uma fuga. A fuga do quê? De fugir da solidão, de fugir daquele desconforto que ela tem dentro dela, né? Então, ela quer ter alguém para preencher algum vazio que tem interno. E a gente sabe que ninguém vai preencher vazio nenhum, ninguém vai resolver a tua vida, né? Todo o nosso trabalho aqui, a nossa evolução é nós com nós mesmos, né? Ter alguém tem que ser uma escolha, né? E não algo que, assim, sei lá, eu preciso ter alguém porque senão eu vou morrer, né? Eu tenho que ter um relacionamento. Se eu não tiver, nossa, minha vida vai acabar. E tem pessoas que são assim, né? Que o tempo todo termina uma relação, não conseguem ficar sozinhos, já vão para outra. Então, se você talvez nesse período está vivendo isso, terminou um relacionamento agora, está sentindo dor, está sofrendo em algum nível, saiba que muitas vezes o melhor é você parar um pouco, sabe? E fazer essa autoanálise interna. Por que terminou meu relacionamento? O que talvez eu tenha que mudar internamente em mim? O que esse relacionamento veio trazer na minha vida para eu ser melhor? Para que eu possa me abrir para uma nova relação. Não que você tenha que ficar sozinho a vida toda, né? É uma escolha a gente ter alguém. E cabe a cada um. Mas a gente precisa curar as nossas sombras internas, né? E quando a gente começa a olhar para isso e curar, a gente cada vez vai estar melhor com a gente mesmo e automaticamente com as nossas relações, né? Seja com o nosso companheiro ou com as nossas amizades. Tem um comentário aqui. Tem aqui um comentário. A Isa colocou, né? Realmente que você é uma mulher extraordinária, que transforma a vida do outro, fazendo ver o que temos de melhor. A força, o poder que existe dentro de cada um de nós. Ai, que Então, lindo, trazendo Isa. realmente
Obrigada, Um querida. depoimento, um depoimento ali realmente muito bonito. Essa força que você transmite para os teus clientes, para os teus amigos, fazendo as pessoas olharem para o seu lado de dentro, para o teu amor próprio, para se valorizarem. E a gente vê dentro dos relacionamentos que talvez a falta do pai ou a falta da mãe, eles são projetados em uma expectativa no outro parceiro. E isso pode gerar um relacionamento abusivo a nível de casal. Nossa, e como? Porque, assim, quando a gente tem falta, tá? Que, como eu falei, normalmente vem da nossa infância, daquela criança onde ela teve falta da presença do pai, falta da presença da mãe, ou não muitas vezes fisicamente, né? Mas, assim, teve muitas críticas, sentiu o abandono, sentiu uma solidão. Então, tudo isso vai desenvolvendo na criança, é, eu não sou merecedor de ser amado. Eu não sou digno do amor. Minha mãe, meu pai não me amam, quem dirá outras pessoas. E aí essa falta que ficou na criança, ela vai crescendo e ela vai projetando isso nos relacionamentos dela. Então ela vai querer um homem, uma mulher que vai preencher esse vazio que eu falei, né? Poxa, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir amada. É como se ela quisesse preencher realmente algo que faltou dentro dela. E aí, devido a isso, a gente começa a ter relacionamentos que são disfuncionais, né? Problemáticos. Porque ninguém preenche o vazio de ninguém. Isso a gente tem que preencher com nós mesmos, né? Então a pessoa precisa olhar para isso e perceber como é que foi o meu passado com os meus pais. Eu tive falta de amor, eu senti abandono, senti rejeição, eu fui criticado, eu fui uma criança muito exigida. Tudo isso fica a nível inconsciente, marcas lá. E essas marcas a gente vai percebendo hoje nos relacionamentos que a gente vai vivendo, né? Relacionamentos abusivos. Por quê? Porque você quer exigir do outro algo que está faltando em ti. Então, como você falou, é importante a gente analisar isso, olhar para as nossas sombras. Terminei um relacionamento, por que eu terminei esse relacionamento? O que tem em mim que contribuiu para esse término? O que essa pessoa E é ser despertou? grato, Despertou é em mim? ser grato por aquilo que foi vivido. Porque a gente percebe que não vamos generalizar, mas uma parte de pessoas termina um relacionamento e sai falando mal do parceiro. Ah, sim. Sai realmente trazendo ao parceiro isso, parceiro aquilo. Então, isso também, por mais que talvez tenham vivido um relacionamento bom, chega um momento que terminou, a pessoa falando mal se torna, assim, uma relação abusiva. E aí, e aí talvez muitas pessoas não vão gostar do que eu falo, mas olha só, quando a gente fala mal de quem a gente se relacionou ou está se relacionando, seria a mesma coisa que a gente está falando mal de nós mesmos. Por quê? Porque foi a minha energia, foi a minha vibração que atraiu essa pessoa. E essa pessoa está na tua vida com algum propósito, o propósito de você evoluir, porque os nossos relacionamentos eles vêm para isso. Eles estão presentes para a nossa evolução. E a gente cresce quando existe também não só amor, mas a dor. Normalmente é assim, né? Seria tudo maravilhoso se a gente crescesse só pelo amor, mas não. Normalmente é na dor mesmo, é na traição, é na agressão, é na crítica, né? Em coisas negativas. Por quê? Porque esse companheiro, essa companheira, ela está presente na tua vida para você ser melhor. E sim, muitas vezes acontecem coisas negativas, coisas ruins, coisas difíceis. Mas o que você teve que aprender com isso? A pessoa muitas vezes está lá só denegrindo a imagem do teu ex-companheiro. Mas ele foi uma bênção na tua vida, gente, para você ser melhor. A gente vai se lapidando, a gente vai crescendo no nosso relacionamento se você olhar para aquilo e ver o que você precisava aprender. E muitas vezes E o precisar. olhando, Só para terminar, Pedro. E muitas vezes o precisar aprender é você realmente não permitir. É você realmente falar não. É você dizer, não, peraí. Eu não mereço um relacionamento assim. Eu quero sair disso. Eu não me permito mais. Talvez esse foi o teu aprendizado. E é isso que eu digo. A pessoa precisa se amar mais. Quando ela se ama, ela não aceita pouco. Ela não aceita migalhas. Então, só para finalizar.
toda vez que você falar mal de algum ex, alguma ex tua, gente, vamos ter essa consciência. Seria realmente a mesma coisa que a gente tá falando mal de nós. Porque você, em algum nível, atraiu aquela pessoa por aquilo que você vibrava. Então, vamos olhar o que a gente aprendeu com esse companheiro, com essa pessoa, e vamos agradecer por isso. Obrigada, ok? Foi uma coisa ruim que eu vivi, não foi legal, eu senti dor, fiquei triste, fui traída, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Isso fez eu me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais amor próprio. E aí você age diferente no próximo relacionamento. Aí é que tá a grande charada, né? O relacionamento em que, vamos dizer, um homem, uma mulher, trazem muito vivências no relacionamento anterior. Ah, eu estou no relacionamento A, eu fico falando, no tempo que eu estava com o fulano, com a fulana era assim, que traz muito passado. Esse passado, por mais que seja bom, eu viajei com fulano para lugar tal e traz para dentro da relação. Isso afeta, sim, a outra parte, afeta a pessoa que está se relacionando. Pode-se dizer que é um relacionamento abusivo, o homem ou a mulher viver muito no passado e não estar no presente? Primeiro eu acho super desconfortável você estar numa relação e você ficar comentando de coisas do que você viveu do teu ex-companheiro, o que foi, como foi, e tudo mais. Eu acho que, ok, de vez em quando isso pode acontecer, mas assim, não pode ser algo corriqueiro, porque isso vai afetar o relacionamento do casal atual, né? Coisa mais chata, você tá com alguém e o teu companheiro lá ficar falando da ex. Quem que gosta disso? Mesmo que seja uma coisa negativa ou positiva, não importa. Eu acho que o que passou é a pessoa que tem que se resolver com o passado dela e não levar isso para um relacionamento. Às vezes eu acho que acontece de citar um caso, até para o relacionamento estar melhor hoje, né? Olha, já aconteceu isso comigo no passado, né? Então acho que seria interessante a gente olhar para isso e a gente. Aí tudo bem. Agora, quando é aquela coisa que, pô, a pessoa fica vivendo ali do passado e contando ainda para o outro, ninguém merece, né? Ninguém merece. Sim, porque realmente a pessoa fica trazendo essas vivências e o outro não vai se sentir confortável. A pessoa precisa entender que é uma vida nova, é um novo relacionamento, é uma nova caminhada, buscar a felicidade. E olhando, Gabi, para a questão quando o casal ele está junto, mas acontece aquele desgaste natural da relação. Não há traição, não há mentiras, porém o casal ele começa a se afastar de forma natural, talvez pelo tempo de casados, pelo tempo de convivência. Isso há uma solução, há um resgate, claro, se ambos desejarem. Mas pode-se dizer que esse afastamento se torne abusividade? Eu diria o seguinte, que eu acho que isso é normal acontecer, porque com o passar dos anos, pelo menos nas minhas experiências e o que eu ouço das pessoas também, digamos assim, as coisas irem mudando. Mas aí, como você falou, eu acho que cabe a cada um olhar para isso, perceber isso e fazerem movimentos novos, né, para o relacionamento, digamos, estar melhor, né? Porque às vezes se torna uma coisa rotineira, né? Aquela coisa assim de sempre a mesma coisa. E até nós, eu digo assim, sem ser relacionamento, nós com a gente mesmo, né? Se você fizer sempre a mesma coisa, cair naquela monotonia, pô, que vida mais saco, né? Então, assim, a gente tá aqui. O movimento da vida é esse. Se a gente paralisar e fizer sempre as mesmas coisas, a vida vai vir, vai te empurrar para você fazer um movimento novo. Porque nada tá parado, né? Tudo tá girando. Tudo tá girando. Então a gente tem que fluir. E para o relacionamento eu acredito que seja da mesma forma, né? Olhar para isso, perceber isso e os dois, opa, peraí, vamos fazer alguns movimentos novos? Vamos sair mais, vamos viajar, vamos, sei lá, fazer coisas que daqui a pouco eles não estavam fazendo. Mas eu acredito que quando existe amor verdadeiro, isso acaba unindo mais o casal, né? Isso acaba unindo mais. Então, É uma união. E no caso de, agora vamos dizer, não olhando para relacionamentos, mas olhando aquela pessoa que ela tem um relacionamento abusivo com ela mesma. Ela não se aceita, ela tem problemas, eu não gosto de me olhar no espelho,
eu não aceito o meu corpo, eu não aceito determinada questão. Essa questão, se ela entra numa questão de trabalho, relacionamento, amizades, ela não se aceitando, ela não tendo amor próprio, é claro que tudo que está ao redor dela também não flui. Sim, e é por isso que eu falo que a nossa grande chave, né, para mim de tudo é a nosso amor próprio, a nossa autoestima. Porque pensa comigo, se eu que era o que acontecia comigo no passado, né? Eu não me aceitava como eu era. Eu não me aceito. Aí eu entro para um relacionamento querendo que a outra pessoa me aceite. Não fecha, né? Não fecha. Então, assim, a grande chave de tudo é a gente com a gente mesmo. A mudança sempre está em nós, no nosso interior. Quando a gente vira essas chaves, o externo vai ser consequência. Então, precisa se aceitar primeiramente para ter um relacionamento que te aceite, para ter um relacionamento saudável. Né? Então, acho que essa é a grande virada de chave, né, Pedro? É uma aceitação, a pessoa se aceitar no todo. No todo, no todo. Mas aí, enfim, existem cada pessoa, né, viveu situações, como eu falei, que fizeram ela deixar de se amar, deixar de perceber o valor que ela tem. Por exemplo, como eu falei, uma mulher que muitas vezes teve vários relacionamentos que foram frustrados, fracassados, ela começa a internalizar que nenhum homem vai querer ela, que ela não nasceu para sofrer, que ela não merece ter um relacionamento saudável. Começa a achar que ela não é bonita, que começa a colocar mil defeitos, e na verdade não é nada disso, né? Tem que entender a origem. O que fez você não estar em relações assim? Vou trazer um exemplo que eu acho que fica bem nítido assim para vocês. Exatamente isso que eu estou falando, eu atendi uma pessoa recente e que ela está no caso, né? 50 e poucos anos. E ela disse, olha, eu me fechei para relacionamento porque eu tô cansada de só ter ao meu lado, eu atraio homens que me traem, homens que sempre me agridem moralmente, que não percebem o meu valor, tá? E aí ela disse assim, olha, eu desisti e decidi passar a minha vida sozinha. Consigo ficar assim, mas no fundo não era o que ela queria, tá? Então a gente chega a esse ponto. Muitas vezes a pessoa ela se acostuma com aquela ideia por ela ter vivido tanta coisa ruim. E aí, assim, ao longo das nossas sessões, o que nós fomos descobrindo, tá? Vários relacionamentos ali que tinha esse perfil, né, de homem, mau caráter, e incrível, porque assim, ela conhecia e era exatamente o perfil que ela sempre atraiu. Aí a gente chega na raiz do quê? Olha que interessante. Quando ela era pequena, ela ouvia da mãe dela o seguinte: que homem só atraía, que homem tinha que se cuidar com o homem, porque o homem é cafajeste, porque os homens só querem se aproveitar das mulheres. Ela ouvia isso da mãe dela, tá? Pequenininha. Pensa a criança ouvindo isso da mãe, a mãe é a figura materna, uma figura extremamente importante, aquilo se tornou uma verdade para ela. Além de ser uma verdade, o que essa criança faz? Ela cresce com medo que realmente isso aconteça. Se a minha mãe falou isso, é porque isso é verdade. E aí ela começa a ficar com medo, beleza? Aí olha que interessante, aí ela começa a crescer, se torna adolescente, começa a entrar em relacionamentos e começa a atrair exatamente o perfil de homem que a mãe falava. Ela tem um namoradinho lá que, sei lá, fica com outra menininha, ou que não é um bom caráter, que faz ela se sentir desvalorizada, que faz ela se sentir inferior. Aí ela termina aquele relacionamento, ela cresce mais um pouco e vai para vários relacionamentos da mesma forma. Por quê? A crença raiz era o que a mãe falou. Ela começou a sentir medo, ela acreditou naquilo e por vibração ela começa a atrair esse perfil de homem. Que interessante, né? Bem interessante. Aquilo que a pessoa foi ouvindo, a criança ouviu, ela levou como verdade para a vida dela. Como uma verdade absoluta. E segundo ponto também é o seguinte:
por ela ter visto a mãe dela sempre sofrer em relacionamento, assim com o pai que tratava ela de uma forma que não era mais saudável, ela sentia pena da mãe dela. Pena porque a mãe não teve um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. E aí essa criança, por querer honrar a mãe, só que ela honra a nível inconsciente. Então ela fica conectada pelo sofrimento da mãe. E por isso que ela tem pena. Então, quando ela tem pena, ela começa a criar uma realidade similar. Se a minha mãe sofreu, eu também vou sofrer, né? Você está conectada pelo amor ali, mas pelo sofrimento. E não pelo relacionamento saudável, porque foi o que ela presenciou. Então, por isso que eu falo que o meu trabalho é tão importante, porque dentro disso, a gente trabalha a pena, a tristeza, o que ficou impregnado no inconsciente dessa criança que criou essa realidade para ela. E olha que interessante todo o contexto de vida, porque hoje ela chega com 56 anos e ela se fechou pro amor, por conta de ter vivido tudo isso. E aí, interessante é que a pessoa começa, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso. Eu não imaginava o quanto o relacionamento dos meus pais influenciaram a minha vida. E aí vão caindo as fichas, ela vai percebendo que aquilo que ela ouviu ou as próprias repetições de padrões vão acontecendo. Então, a gente olha para essas questões de relacionamentos abusivos e a questão do teu trabalho, o EFT e outras técnicas, se remete muito também para essa cura da alma da pessoa, da cura daquilo que está lá dentro, do intelecto, dos pensamentos, porque é uma reprogramação, é uma cura daqui, tirando essas crenças, tanto a nível financeiro, crenças limitantes, eu não mereço ter dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro traz isso, traz aquilo. Então, no momento que a pessoa começa a se perceber e ter um olhar para ela de amor próprio, a vida dela começa a ter um olhar totalmente diferente. Exatamente, Pedro. A nossa vida ela é regida pelas nossas crenças, né? Tudo vira pensamento, afinal de contas, tudo se torna um pensamento. E aqueles pensamentos que muitas vezes a gente tomou de outras pessoas, a gente observou, acreditou, viu dos nossos pais, da nossa família, sociedade, a gente levou aquilo como uma verdade. E em função disso, a gente cria a nossa realidade, né? Então, o meu trabalho realmente é fazer essa reprogramação. É perceber o que está acontecendo hoje, é a gente investigar e reprogramar isso, né? Ressignificar muitas coisas para que você tenha uma vida hoje muito mais feliz, né? Saudável, em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Porque quando a gente fala de amor próprio, o nosso amor próprio está, como você falou, em todas as questões. No dinheiro, na prosperidade, na saúde, em tudo, né? O primeiro passo é o quanto eu me amo incondicionalmente. E isso vai ter um reflexo em todas as áreas. E as pessoas que desejam buscar o teu trabalho, buscar realmente essas iniciativas de se amar mais, de ter mais amor próprio. Você tem atendimentos presenciais, tem a possibilidade de fazer esses atendimentos online. Como a pessoa pode te encontrar nesse sentido? Ah, mas eu não consigo presencial. Pode fazer online também? Tem essas possibilidades? Sim, sim, na verdade, hoje já estou com uns 95% online. Eu atendo presencial, mas é muito pouco, né? Então, o meu trabalho praticamente ele está focado para o mundo online. Facilita, né? Porque hoje a gente consegue atender pessoas de tudo que é lugares do mundo, né? O online, então eu acho fundamental. E não muda nada do presencial para o online, né? O trabalho em si é a mesma coisa, até facilita porque a pessoa não precisa se deslocar, né? O tempo fica mais curto também para o deslocamento. Então, assim, é super simples. Já faz anos, né, que eu estou atendendo online. Isso é um crescimento, é um passo a passo. Então, você que está acompanhando a nossa live ao vivo ou vai acompanhar nas gravações depois, perceba se realmente você está num relacionamento abusivo, talvez num relacionamento afetivo, talvez consigo mesma. Você não está se aceitando, não está se valorizando. A própria questão das crenças que a gente carrega. E percebe que realmente existe solução para você. E você merece ser feliz. Você merece tudo de bom. Mas para isso realmente acontecer, você precisa dar um passo. Um passo em direção a acreditar em si mesmo e em si mesma.
Porque quando a gente acredita em nós, o universo conspira a nosso favor. Ah, sim, essa é a palavra principal, né? A confiança em nós mesmos. E eu sei que para trabalhar isso, às vezes não é só falar, né? Agora eu confio em mim. Não, muitas vezes existe sim um trabalho a ser feito, assim como foi comigo, né? Porque eu não estaria fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse enfrentado e passado por tudo isso. Então, eu sou a prova viva. Sou a prova viva e do quanto a gente consegue reprogramar, do quanto a gente consegue mudar a nossa mente, mudar as nossas crenças e, óbvio, que mudar a nossa realidade, né? Porque, como eu falei, tudo vem dos nossos pensamentos, tudo se torna pensamento. Sentimento e pensamento. Então, quando a gente muda isso, a gente começa a se aceitar, a gente começa a se valorizar, a gente não aceita mais pouco. O nosso nível de merecimento. Quanto mais você se sentir merecedor, mais a tua vida vai bem. Mais coisas vão te Sim. acontecer. Porque se eu sinto que eu não mereço, eu vou me diminuindo. Ah, quem sou eu para ter um homem tal? Quem sou eu para ter a vida tal? Quem sou eu para ter uma casa boa? Quem sou eu para, sei lá, ter muito dinheiro? Então você tem que começar a perceber o teu nível de merecimento, porque isso está limitando, né, aonde você pode chegar. E sim, com certeza o teu passado, as nossas vivências, todos nós tivemos pontos ali que muitas vezes não são tão visíveis, que a gente não enxerga assim, mas que com terapia, a gente entendendo todo esse processo interno, a gente consegue se reconstruindo, né? E como eu falei no início, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir, para ser pessoas melhores, para aprender a nos amar, para aprender a perceber esse valor que cada um de nós tem, essa força, né? Que cada um de nós tem, porque todos nós temos. Só que a gente encobre isso, né? De várias formas. Então, que a gente possa perceber e olhar para a nossa luz, não cobrindo o nosso lado sombra, mas olhando para o nosso lado sombra e buscando curar. É a mesma coisa um problema. Quando eu olho para um problema, eu consigo solucionar ele. Se eu não quero olhar, ele sempre vai permanecer ali como um grande obstáculo. Nossa live está chegando ao fim, já temos quase uma hora de live, de conversa, desse bate-papo. E eu quero te agradecer, Gabi, pela oportunidade, pelo você ter aceito o convite. Tua agenda está bastante lotada, que bom, e com certeza isso demonstra o teu profissionalismo, demonstra o teu trabalho muito bem feito nessa área do desenvolvimento pessoal, auxiliando as pessoas a saírem de relacionamentos abusivos e olharem mais para elas, a se amarem mais, a se colocarem em primeiro lugar. Essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar aqui embaixo o perfil profissional da Gabi, para você conversar com ela, chama ela no direct, marca uma conversa, seja online, que facilita para você de qualquer lugar do planeta para entender que você não merece estar num relacionamento abusivo. Você merece estar num relacionamento que venha agregar. E qualquer coisa que seja contrária a isso merece sim um tratamento, merece um olhar cauteloso de cura, buscando a tua felicidade. Então, Gabi, algumas palavras finais, algo que você queira trazer para as pessoas que estão, talvez, vivendo esse relacionamento e para as pessoas que estão percebendo que se amar mais é a solução para que elas encontrem a solução de todos os problemas. Ótimo. Assim, eu estava pensando agora, Pedro, eu vou dar de presente, olha que interessante, gente. Se você se identificou com o conteúdo, sentiu que tem que trabalhar algumas questões em você, eu vou estar liberando 2 consultorias para eles, tá? A gente não tinha combinado isso, tá? Então, as primeiras pessoas ali que me mandarem, tá? Os primeiros 2 que me mandarem no meu direct ali, eu agendo essa consultoria, ali você vai ter clareza em relação aonde você quer chegar, ao teu futuro. A gente vai entender alguns dos teus pontos que estão te bloqueando, as crenças que você tem. Eu vou te conduzir para um trabalho assim, tá? Então, nessa consultoria, isso vai se tornar bem claro. Então, as primeiras 2 pessoas que me mandarem, eu vou fazer isso, tá? A gente não combinou isso, tá, gente? Né, Pietro? Não tava no script aí. Não, é surpresa para mim também. Legal. Não, mas eu acho interessante porque a gente vai trocando informações, as pessoas que estão ali, né, quem se identificou, quem sabe que está precisando, e a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho, então vai ser realmente um presente meu para vocês, tá?
E eu queria agradecer, Pietro, pela oportunidade, né, com o teu público, as pessoas que estão aí nos vendo, assistindo, e que vocês possam sair dessa live hoje olhando mais para vocês e colocando limites, gente. Não se permita, pelo amor de Deus. Se você percebe que está num relacionamento abusivo, não permita isso. Você merece muito mais. Você não merece aceitar migalhas, você não merece aceitar pouco. Você está aqui para usufruir da vida da melhor forma, de ter relacionamentos que são felizes, saudáveis. Não aceite pouco, tá? Você não precisa disso. E qualquer coisa, tanto eu como o Pietro estamos aqui para ajudar vocês, tá? É isso, Pietro. Exato. Gratidão, gratidão, Gabi. Realmente, vou colocar aqui embaixo o perfil do direct da Gabi, o perfil dela. Siga ela, ela está começando um trabalho maravilhoso de vídeos, textos, mensagens. É realmente algo encantador. Você vai se encantar com esse trabalho maravilhoso que ela desenvolve. Então, fica a minha gratidão a ti, Gabi, gratidão às pessoas que nos acompanharam ao vivo, às pessoas que vão acompanhar na gravação. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil. Também vou compartilhar no Face, na minha página e no meu canal no YouTube. Curta, compartilhe e leve essa mensagem para cada vez mais pessoas. E precisando, chama a Gabi. Ela tem um profissionalismo incrível, é uma profissional nota 10. Eu já posso falar da minha experiência, já estive conversando com ela em atendimentos. E isso me auxiliou muito no meu desenvolvimento pessoal, tanto a nível de relacionamento, profissional, para que hoje eu pudesse levar também conteúdo e ajudar as pessoas nessa caminhada. Então, gratidão, Gabi, gratidão a todos e que a gente possa realmente viver tudo que a gente nasceu para ser, não aceitando migalhas, buscando o sensacional, porque nós merecemos ser felizes e merecemos ser prósperos. Pensa nisso, que eu tenho certeza que você vai se identificar. Até a próxima live e tudo de bom. Até, gente. Beijo.